A todos vocês a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Desejo um bom dia, um bom domingo. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Você que nos acompanha de qualquer lugar, pela transmissão da nossa igreja, que Deus muito lhe abençoe. Podendo ter na sua agenda um tempo de visitar Natal, ouvindo aqui a igreja, será muito bem recebido. Você de longe, vindo a Natal, conheça a igreja presbiteriana do Pirangi. Olha como está escrito aí, meus irmãos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos nessa transição do velho para o novo. Hoje é o nosso último domingo do ano de 2024. Eu queria falar para vocês sobre a temática transição para o novo, vivendo à luz da soberania de Deus. É inegável, meu querido, e é impossível evitar o novo. Você pode até retardar algumas coisas, mas o novo sempre vai brotar. Ora, esta era uma época do ano, quando criança, que eu via a minha mãe já distribuindo as roupas na cama de cada um. Éramos em 6 em casa, 3 meninos e 3 meninas. E nesta época ela dizia assim, qual era a roupa de cada um. Só que essa roupa que ela estaria entregando, dando a gente, fora comprada meses antes. O novo existe, mas falta ainda aparecer o novo. É inegável que o novo vai aparecer, ele existe. E eu espero que cada um de nós possamos entrar este novo ano com atitudes que foram calcadas e ensinadas à luz da palavra de Deus, mas renovada. Sabe, que possamos visitar sempre o passado para tirar lições para o presente, mas nunca desprezar, nunca negligenciar o passado. É impossível negarmos de que vivemos e aprendemos com os nossos erros e com os nossos acertos. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, essa carta, eu acho fantástico quando ele escreve essa carta, que ele começa o primeiro versículo do primeiro capítulo assim, Paulo, eu, servo de Cristo, e ele faz uma saudação aos bispos e diáconos. Era uma igreja já sólida, que ele começa essa igreja lá, como nos é informado em Atos 16, em uma das viagens missionárias, num canto que nem havia lugar para cultuar, lugar de oração, perto de um rio, debaixo, contextualizando, de um cajueiro bonito. Tinha lá algumas mulheres, e Paulo prega o evangelho, e uma irmã, Lídia, se converte, depois uma outra pessoa, um carcereiro, se converte, depois uma ex-espírita, não posso dizer nem espírita, porque não havia essa ideia de espiritismo como nós temos nos dias de hoje, uma pessoa de adoração não ao Deus Todo-Poderoso. 3 pessoas que distintamente apresentando, uma vendedora de púrpura, uma comerciante, um carcereiro, e uma pessoa de completamente distorções religiosas da fé que temos em Deus, são alvos da graça do bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos olhos dos plantadores de igreja, estas 3 pessoas eram improváveis terem sucesso na plantação de uma igreja. Olho no olho, gente boa, a igreja não depende das nossas expertises. É o Espírito Santo de Deus que faz como Ele quer. E nós temos que entender isso. Por mais que seja preparado o púlpito, e ele deve ser preparado, mas ele nunca, jamais deve ser cônscio de que depende do Espírito Santo. Meu conhecimento teológico não vale de nada se não tiver em mim, soprando em mim, o Espírito Santo. E em vocês, captando e sendo provocado pelo mesmo Espírito Santo. E a igreja vive na perspectiva da transição, dizendo, avançaremos sempre, porque o Senhor é conosco, em nós também. Nós nunca tivemos tantos doutores nos púlpitos e tantas boas bibliotecas em suas casas de pastores, mas também vivemos uma pobreza de avanço espiritual na igreja. Conhecemos muito, mas pouco calor no coração.
Parece que Satanás senta nas cátedras também, para ser instruído ou nos instruindo também. Mas jamais ele sentará no meio onde o Espírito prevalece, o Espírito Santo do Senhor em cada coração. Vamos para o texto. Capítulo 3 nos diz isso. O apóstolo Paulo faz uma autoapresentação. Eu vou chamar isso de autoapresentação. Ele, nesse capítulo 3, ele faz uma divisão bem básica. Do verso 1 ao verso 11, ele fala do passado. Ele fala do que era. Ele é o contador. Tá certo? Olha como diz aí. Verso capítulo 3, verso de Filipenses, verso de 1 a 11, ele está aqui como um contador, falando do passado. Aí diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele vai contar, é um contador, dizendo: fiz tantas coisas, mas avançando para o alvo. Ele sempre vai ter essa perspectiva, considerando. Ele olha o passado e considera. Ai de nós, se não olharmos o passado e considerar o passado e encontrar no passado Jesus Cristo, não valeu a pena viver. Toda a nossa conquista, toda a nossa pungência, se não tiver o dedo de Deus para a glória de Deus, não foi um passado digno de ser lembrado. Mas se todas as vezes que olharmos para o passado, nesta perspectiva que vivemos esse ano 2024, e encontrarmos até mesmo no nosso fracasso, nos nossos erros, a mão de Deus, e reconhecermos que a glória pertence a Ele, vale a pena considerar o passado. Mas o seu sucesso, a sua glória, se não tiver a mão de Deus para o louvor dEle, eu lhe digo, faz até vergonha lembrar da tua glória, da minha glória, sem ser para a honra de Deus. É melhor ficar calado. Interessante que do verso 12 ao 16 ele fala do presente. Dá uma olhadinha no verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui ele está falando do presente. E aqui eu quero trabalhar com vocês essa ideia do passado e do presente, olhando para o futuro. E do verso 17 a 21 ele fala do futuro. Sabe, irmãos, sede imitadores meus, o verso 17, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andaram erradamente, mas eu prossigo e eu vejo atentamente o que me aguarda. Sendo assim, meus amados irmãos, a minha provocação nessa reflexão é que vocês tenham conscientemente, nesse nosso último culto de ano, a perspectiva do passado, como foi sua vida em Cristo. Não só apenas servindo a igreja, porque a nossa vida não se resume apenas em servir a igreja presbiteriana do Pirangi. A nossa vida é para a glória de Deus. Se a sua vida espiritual restringe só apenas em ser um oficial aqui, um pastor aqui, um membro aqui, você não sabe o que é o Evangelho. É apenas um prestador de serviço religioso que tem um endereço fixo. Mas se você tem em Cristo Jesus uma vida, quer pois comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Abastecendo um comércio, trabalhando em um escritório sozinho, aonde você estiver, se você entender que a sua vida é para a glória de Deus, você vai ver que a sua responsabilidade é maior do que sustentar uma denominação. Nossa responsabilidade é avançar o reino de Deus o tempo todo em Cristo Jesus. Agora, alguns restringem só aqui. Estes vão criar problemas aqui e onde for. Esses estarão só vivendo aqui. A nossa missão é toda a cidade do Natal, todo o Rio Grande do Norte, todo o país, todo mundo. Onde formos, devemos ser sal e luz da terra. Essa é a minha mensagem, como a última mensagem do ano para vocês. Que possamos entender que nós estamos nessa transição para o novo. Mas, por favor, não cometa os mesmos erros, as mesmas falhas. Deixe o passado de pecado. E muitas vezes nós oramos, até vou aqui fazer entre vírgula, rezamos as nossas orações de confissão de pecados. Rezamos, no sentido de repetir. Mas quando a gente olha, são os mesmos erros do passado no presente. Ora, será que não aprendemos que ser novo é andar em Cristo Jesus como novidade de vida? Ou ficamos só com a expressão do texto bíblico, Ele nos deu uma nova vida, mas para ser e ter uma nova vida mesmo, uma vida nova. Eu sou uma nova criatura,
mas Ele não só nos transformou em nova criatura, Ele nos propõe uma nova vida. Eu não apenas quero ficar dizendo que sou uma nova criatura, eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Para isso, eu preciso fazer essa transição. Eu preciso fazer com urgência essa transição do novo para o novo. E eu queria, em primeiro lugar, falar sobre esquecer o passado, mas aprender com ele. Esquecer o passado, mas aprender com ele. Os meus erros são os meus erros e eles me acharão. E as pessoas também saberão dos meus erros quando eles forem públicos e notórios, mas eu irei aprender com eles e não irei cometer. Negá-lo será um surrealismo total. Eu encararei meus erros, mas não cometerei mais. Aprendi. O preço foi muito grande. A vergonha, o dissabor. Por isso, andarei sim, olhando para o passado, não preso, dizendo que eu sou este que erro. Não, errei, mas a graça de Deus sobre a minha vida superabundou. Louvado seja o Senhor. Olhe para o passado, reconheça os seus erros, mas sobre os seus erros, por causa da cruz, há perdão, há bênção do Senhor na nossa vida. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Esquecer aqui não é ser negligenciar, não, eu vou lembrar. Esquecer aqui, eu não estarei mais alimentando esses erros, essas pontes que eu criei, eu não estarei mais avançando, caminhando para esses erros, ao contrário, eu vou ser responsável, eu não estarei sendo negligente, vou aprender com as lições. Agora, se você for negligente, você vai cometer os mesmos erros com outras pessoas, porque as pessoas, talvez com quem você cometeu os erros, não estejam perto de você, e nem queira ficar perto de você, mas com outras pessoas. Por isso, você que tem esse jeito muito melindroso de abusar com todo mundo, machucar todo mundo, dizer, seja prudente no falar e no agir. Ou será que nós só nos emocionamos quando vemos o anjo descer para mudar a nossa vida? O Senhor está entre nós e a palavra do Senhor está dizendo que eu tenho que aprender com os meus erros e não negligenciá-los. Veja os comportamentos de família, no meio de família, no meio da sociedade e na igreja que cometemos, que trouxe dissabores. Que não venhamos provocar mais isso. No nosso meio, devemos entender que quanto mais humilde, mais lembrado por Deus seremos. Quanto mais arrogante, mais distanciado de Deus e dos irmãos. Por isso, aprenda com os seus erros. Vamos aprender com os nossos erros. O apóstolo Paulo diz, esquecemos das coisas que ficaram para trás. Eu quero fazer uma aplicação. Ao final do ano, muitos carregam arrependimentos e frustrações. Eu prometo. Alguns até chegam a escrever em um papel, em uma agenda, ou colocar nas suas notas virtuais, dizendo, não farei mais determinadas coisas. Eu prometo. Faça o seguinte, revisite o passado, para tirar lições, e não negligencie, dizendo, eu serei uma melhor esposa, eu serei um melhor esposo, um melhor filho, eu serei, não para provar, mas para que eu seja em mim mesmo, encontrado em paz com Deus, não para provar a terceiros, mas para provar em mim, a mim, que Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, eu tenho como ser, e devo ser, além de pensar, eu devo ser uma pessoa cândida, mansa, que não provoca dissabores àqueles que estão ao meu redor. Meus irmãos, olho no olho, se nós fôssemos chamar a atenção de quem mais nos prejudica, nós estaremos chamando a atenção o tempo todo nossa. Eu digo essa frase dessa seguinte maneira, quando eu estou em sala de aula para os meus alunos. Se vocês pudessem chutar as nádegas de quem mais lhe prejudica, você estaria chutando suas próprias nádegas. É você mesmo que traz peso sobre a sua vida. Alguns, não é por questão espiritual, olho no olho, é por questão de educação, é por questão de formação. Foi o Satanás. Satanás o quê, rapaz? Você que não tem o mínimo, a senhora, o senhor, o seu filho, o meu filho, que não tem o mínimo de base social de comportamento. Revisite. Eu vi um colega recentemente em uma banca de doutorado dizendo assim, é difícil ensinar a adulto, mais difícil mudar idosos. Eu digo, rapaz,
mas há o Evangelho de Deus que renova o nosso coração. Há o poder de Deus que renova o nosso coração. Porque, citando Piaget, citando Abraham Kuyper, citando alguns outros, dei-me criança que eu mudo o mundo. Porque essas são formadas. Mas uma pessoa adulta, uma pessoa já idosa, acima de 40, 50, 60 anos, é difícil de mudar. Mas se você diz com essa idade que é servo de Cristo, que houve um relacionamento de nova criatura, então, por favor, mude de nome ou de conduta, porque quem se diz cristão aprende todo dia a ser uma nova criatura. Quem se diz cristão aprende a ser uma nova criatura, todo dia. E não me venha com churumelas, dizendo, eu sou assim o tempo todo. Eu nasci assim, você nasceu assim na carne, mas no espírito você tem que ser no novo ano, novo também. Sabe, meus irmãos, diz o texto, essa é a aplicação. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Imagine, o apóstolo Paulo diz correndo, né? Então ele usa a figura de um atleta. Imagine um atleta, no dia da prova final, que ele se preparou 2, 3 anos, lá, apresentar-se com uma mochila nas costas, com 5, 6 quilos a mais, e os outros preparados. Você acha que ele vai ganhar, vai chegar ao pódio com pesos extras? De jeito nenhum. Tire os pesos extras que vocês colocaram na mochila da vida no ano de 2024. Tire. Seja na área financeira, na área familiar, sentimental, tire os pesos extras. Se possível, tire até essa mochila das costas. Diga assim, basta-me o Evangelho, confiarei em Jesus para caminhar. Amém. Sabe, o segundo ponto, diz assim o texto, prossigo para o alvo. Não apenas, meu querido e minha querida irmã, esqueça o passado, mas aprenda com ele, mas também viva o presente com foco em Jesus. Prossigo para o alvo. Ora, por estarmos falando da palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, eu não posso dizer que outro foco, senão a partir desse texto, que é Jesus Cristo. No texto, o foco é Jesus Cristo. Mas antes de explorar esse tema, esse ponto específico, tenha foco na vida acadêmica, na vida profissional. Sim, tenha foco. Lá em casa, alguns já estão dizendo assim, meu foco esse ano vai ser tal. Tem que ter. Porém, todos estes devem estar subordinados, abaixo, sobre o foco principal, que é Jesus Cristo. Olha, por mais crente, olho no olho, minha gente boa, e eu passo a ser julgado por vocês. Por mais crente, jejum e oração, e por mais que você leia a Bíblia todos os anos, 3, 4 vezes, se não tiver foco para trabalhar, levantar cedo, para abrir a sua loja, abrir o seu mercado, saber comprar mercadoria e vender, eu lhe digo que milagre não acontece toda hora. Isso é nossa responsabilidade. Sou eu que tenho que cuidar do meu corpo. Sou eu que tenho que tomar meu banho, me arrumar. Sou eu que tenho que fazer isso. Jesus, manda um anjo. Jesus vai dizer assim, meu brother, é demais. Tenha um foco em mim. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora eu tenho que fazer. Eu tenho que agir. Por favor, não espiritualize aquilo que tem que ter calos nas mãos. O que tem que ter calos nas mãos, eu tenho que pegar. Eu tenho que lutar. Muitas vezes eu vou me arranhar, vou cortar. Muitas vezes eu vou estar chorando, dizendo, mas não veio ninguém. Abre loja, tem mercadoria, tem divulgação, tem tráfego pago, mas não vem ninguém. Mas meu foco está no Senhor. Ele dá, Ele tira. Mas eu não deixarei de agir. Sabe, viva o presente, não com os pés no céu, com a cabeça nos céus, mas com os pés na terra. Tente juntar essas duas ideias. Sim, a minha mente está pensando lá nos altos celestiais, mas os meus pés estão nessa terra, porque o meu Cristo também está na poeira desse chão, me dando discernimento e sabedoria. Se você quiser viver só com os pés e a cabeça no céu, vou dar uma triste notícia, haverá muita decepção. E é triste, muitas vezes abrimos mão da nossa competência, do nosso agir, da nossa força, da nossa inteligência, para ficar
de forma sublime, na transcendência o tempo todo. E vamos ver, perdemos a oportunidade de um bom emprego, de uma boa construção de casa, de uma boa alteração de qualidade de vida, porque pensamos que Deus falou que eu tinha que ficar com os pés nos céus e na cabeça também nos céus. Não. Se fosse assim, nenhum pastor precisaria de côngruas nenhuma, né, irmãos? Nós temos que ter côngruas para pagar água, luz, telefone, comprar livros, roupas e pagar as contas e ter um dinheirinho para tomar um caldo de cana com pastel. Sabe, meus irmãos, por que espiritualizar aquilo que é nossa função? Eu vou cumprir minhas tarefas, mas sabendo que o meu foco principal é Jesus Cristo. Eu não abro mão, a Ele toda a honra e toda a glória. Vocês conhecem Acari? Vocês conhecem ali Apodi, aquela região? Sabe, é uma região que nas fazendas tem mais pedras do que plantação. Eu até me lembro que uma vez que eu fui, estava passando aquela novela Selva de Pedras. E eu fui convidado para uma fazenda lá, e quando cheguei, eu me lembrei, só tinha pedra. Eu disse, nossa, Ivaneide. A Ivaneide sabe que eu sou muito indiscreto, bateu já assim, Mas tinha uma parte na fazenda que não tinha pedras. Bem trabalhada. E eu não vou guardar o nome da pessoa e tudo. Ele disse assim, nossa, que bênção, como Deus lhe abençoou. Ele fez sim, mas ele nunca se levantou 5 da manhã para tirar as pedras comigo. Mas me deu força para me levantar às 5 da manhã para eu tirar as pedras. Que Deus te dê força para te levantar às 5 da manhã para tirar as pedras dos teus caminhos. Que 2025 tenha um terreno fértil. Mas sem você ver, sem sentir Ele, que eu não preciso sentir Deus para Deus estar em mim, meu querido. Esse é um outro absurdo desse evangelicalismo simplório. Eu tenho que sentir Deus. Deus está em mim. Por causa que eu estou em Cristo. Mas alguns querem ser o termômetro da presença de Deus assim. Estão sentindo porque eu estou sentindo. Eu cá para nós, eu já dou 2 passos para trás, diga assim, vai que não seja Deus, porque se for Deus, a obra dele será glorificada. Meu querido, viva o presente, aprenda a viver o presente com foco em Cristo. Uma aplicação, no novo ano, comprometa-se a viver a cada dia com intencionalidade. Tem intenção de viver. Qual o objetivo da minha vida? Glorificar a Deus. Só lendo a Bíblia, esse é um princípio de graça que me alimenta. Mas também de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha família, de cuidar da minha vida comercial, de conviver com as pessoas, de ser harmonioso. Eu tenho aprendido algumas coisas de Libra. Não vou exercitar aqui, porque a Sara fica treinando lá em casa, eu fico vendo. Pelo menos isso aqui eu já sei que é obrigado, né? Se aprende. Quando se tem intenção de querer se aprender. Que neste ano que se aproxima, aprenda, olho no olho, a ser uma melhor criatura, a ser um melhor ser humano, a respeitar. Se nós, em 2025, respeitarmos mais o próximo verá mais Cristo em nós. Desde a porta da igreja até aqui, que haja a palavra respeito, não tolerância, porque tolerância é se julgar superior demais. Eu tolero fulano de tal, meu querido. Você não aprendeu com o Evangelho que nós não toleramos, mas respeitamos, porque nós não somos superior a ninguém. Lembra que o presbítero Hugo falou há pouco tempo aqui que somos iguais? Se todos são iguais, ninguém tolera ninguém, mas se respeita. Mesmo sabendo que o irmão nos machucou, a irmã nos trouxe dissabores, mesmo assim eu respeito. Porque é respeitando que eu mantenho um diálogo aberto para construirmos uma vida melhor. Amém? Gente boa, gente amiga. Nesse sentido, eu queria que você tenha, nesse ano de 2025, intencionalidade. Viva o presente com um foco em Cristo. Intencionalidade mesmo. Você pensa que sua vida está à deriva? Imagine um capitão de um navio, diante de uma tempestade, sem visibilidade, deu pane no equipamento, não tem nada na frente dele, nem tecnológico, nada, nenhum horizonte. Eu vou buscar a luz aonde? Qual o farol que vai brilhar para mim? Não sei como será o ano 2025 para nós. Se haverá muita tempestade, se os aparelhos não vão funcionar, mas eu não vou perder o foco. Eu sei que é o meu farol, é Jesus Cristo. Eu vou estar olhando para Ele.
mesmo que as nuvens e a escuridão tentem impedir, mas a luz do farol divino há de guiar o meu coração. Eu não vou deixar de olhar para Jesus Cristo. Amém. Por último, senhores, olha o que diz o apóstolo Paulo, avançando para as que estão adiante. Sabe, olhe o passado e aprenda com o passado. No presente, foco em Jesus Cristo, mas avançar para o futuro com esperança em Deus. Olha o que diz o texto, avançando para as que estão adiante. Gente boa, gente amiga, só tem esperança quem tem promessa. Só tem esperança para quem tem promessa. Até aqueles casos das décadas de 70, 80 e 90, que eu ouvi muito esses comentários, que alguns homens saíam para comprar um maço de cigarro Continental ou Arizona e passava 20, 30 anos para voltar. E algumas mulheres tão dignas, mantinham a sua palavra. A essas, meu respeito. A estes, voltaram porque voltaram doentes, machucados e rejeitados. E encontraram uma casa. Nós saímos da casa do Senhor por vários motivos. E os que ficam dizendo, há esperança para aqueles que deixaram o Evangelho ainda, enquanto vida tiver. E quando estes voltarem, nós não lembraremos as cicatrizes que eles trazem. Nós mostraremos a graça de Deus que perdoa qualquer pecado e pecador. Que nesse ano de 2025, na nossa igreja, possamos enfatizar mais a graça, mais a misericórdia. Eu sei que sou pecador, tenho inclinação, mas que aqui seja lembrado mais a graça. Menos Moisés e mais Jesus Cristo. Menos uma lei e mais a graça que diz, perdão. Porque quando eu enfatizo muito a lei, eu acuso até alguém que quebra os 10 mandamentos. Como é que eu acuso alguém que quebrou os 10 mandamentos? Então, se eu digo que estou acusando alguém que quebra os 10 mandamentos, eu estou cumprindo os 10 mandamentos. Então, eu sou hipócrita. Porque se eu acuso que alguém quebra os 10 mandamentos, eu não sou cumpridor dos 10 mandamentos. Então, como acusar? Também sou falho e não cumpro mandamentos. Que no ano de 2025 possamos avançar como cristão na esperança que é Jesus Cristo. Será melhor para a nossa igreja 2025 em nome de Jesus. Vocês vão ouvir os números, o orçamento, vocês vão ouvir os desafios. Será melhor, não porque estamos juntos, porque o Espírito do Senhor quer o melhor para a sua igreja. Deus tem o melhor para nós. Deus quer nos abençoar. Clama a mim e te responder-te-ei. Ele o mesmo tempo todo na Bíblia assim, me busca e me achareis. Eu não me escondo de vocês. Me busquem e eu me revelarei a vocês. Sabe, vai ser um ano de bênção em nome de Jesus, com esperança, porque o Espírito Santo do Senhor toma assento conosco. Sabe, meus irmãos, quero fazer uma aplicação. O novo ano traz incertezas, mas confie em Deus, que tem plano de paz e não de mal para os seus filhos. Palavra do Senhor, eu sei qual é o pensamento que tenho para vocês. É de paz e não de desgraça. Louvado seja o Senhor. Como diz mais alguns pentecas, eu tenho essa veia aqui. Receba o plano de Deus em 2025 na sua vida, de paz, de alegria, de prosperidade, no sentido pleno da palavra, de mente, corpo, família, saúde espiritual na vida de vocês, em nome de Jesus. Faça planos para um ano novo com humildade e dependência, sabendo que, se o Senhor quiser, viveremos e faremos. Se o Senhor não quiser, nada acontecerá. Mas que eu farei os planos, eu farei, dizendo, ajuda-me, Senhor. Imagine uma criança. Eu tive 3 crianças. Ontem estava numa reunião com eles, olhava para eles assim, nossa, eu que sou a criança em relação a eles agora. 3 crianças. E algumas vezes, eu tinha que atravessar a rua e pegava na mão deles. Teve situação que eu tive que atravessar lugares escuros. A Sara, o Vitor e o Gabriel nunca tiveram medo, mesmo sendo um lugar escuro, porque o pai estava pegando na mão deles. Mesmo que tenha noites escuras neste ano,
Deus vai pegar nas nossas mãos. E haverá noites escuras, mas eu sei quem tem segurado as minhas mãos. Haverá tristezas, mas eu sei quem tem sido meu consolo. Deus é quem nos dá a esperança de ver um futuro melhor. Conclusão, meus irmãos, ao final do ano, somos chamados a deixar o passado aos pés de Cristo. Vamos deixar o passado aos pés de Cristo? Como pastor, também posso ouvir um amém de vocês. Vamos deixar o passado aos pés de Cristo. Raiz de amargura, discórdias beligerantes, flagrantes no nosso meio. Vamos colocar aos pés de Cristo? Deixando as coisas para trás. Aquelas que não edificam, aquelas que não trazem paz. Segundo, vamos viver o presente com foco claro em Cristo e ouvir o seu chamado o tempo todo. E por último, vamos encarar o futuro com esperança, confiando na soberania bondosa de Deus. Ele sabe o que faz. Quero terminar lendo Provérbios 3, 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos orar ao Senhor?